Ano de 2025 tá logo ali. E a dúvida que fica é: onde eu invisto meu dinheiro para 2025? Rally de Natal? Aqui no Brasil a gente já sabe que não vai ter. Picanha e cervejinha, muito menos. Então a gente tem que saber onde que a gente vai alocar o nosso dinheiro para proteger nosso capital e aumentar o nosso rendimento, pelo menos no ano de 2025, nesse caos todo. Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores mobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E um disclaimer aqui: é evidente que você precisa ter um portfólio que não fica mudando de estratégia ano após ano. O que você tem que saber é aonde eu vou destinar os meus novos aportes, os meus novos recursos, não ficar alterando estratégia de investimento, a sua alocação macro, sempre que muda um ano ou outro. Isso geralmente não dá certo. Já está provado pela academia que market timing nem mesmo os grandes gestores conseguem fazer com consistência. Então, dito isso, vamos entender o que está acontecendo, onde dá para colocar o seu dinheiro, onde eu colocarei, por exemplo. É isso que a gente vai descobrir aqui. E vamos começar aqui com Bolsa Americana, que é o S&P 500. Esse aqui é um índice que reúne as 500 maiores empresas em capitalização de mercado listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, um índice focado não em liquidez, como é o índice Bovespa. Esse é um índice focado em capitalização, em tamanho das empresas. Então aqui você sabe que ao investir nesse índice, você pode investir através de ETFs. Por meio desse índice você fica exposto às 500 maiores. É um índice focado em large caps, empresas grandonas. Então você vai ter Apple, Nvidia, Amazon, Meta e etc. Essas empresas gigantonas dos Estados Unidos. E como está o S&P 500 hoje? Está relativamente caro. Por quê? Tá vendo esse gráfico aqui? É o gráfico Price Earnings Ratio do S&P 500. Então ele traz para a gente o índice preço-lucro médio das 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos e está em 30,90 nesse momento. Veja que está bem acima aqui dessa linha baixa. Então você já consegue notar de plano que estamos com um índice acima da média histórica. A média do S&P 500 é negociar ali na casa dos 20, 25 vezes lucro no máximo. E a gente está bem acima disso. Então o que a gente pode concluir num primeiro momento é que o S&P 500 está caro. Só que também existe o contraponto, porque o mercado também não é tão burro assim, apesar das irracionalidades de curto prazo. O que acontece é o seguinte, pessoal: atualmente nós temos um índice que reúne large caps do segmento de tecnologia, inteligência artificial, Nvidia, por exemplo. E essas empresas, elas estão crescendo muito, são companhias com altíssimo retorno sobre o patrimônio líquido. Então existe aqui um novo normal onde o múltiplo das empresas americanas, as maiores, vai acabar sendo maior. Então a tendência é que nós tenhamos nos Estados Unidos uma bolsa mais cara. Não só por conta disso, mas porque o juro americano tende a cair, gerando um valuation ainda maior nessas empresas. Já tem aí banco de investimento projetando S&P 500 para 6.500 pontos. Nesse momento, o S&P está em 6.087 pontos e segue acumulando uma alta expressiva nesse ano em dólares, 28%. Então existe uma certa euforia nesse mercado. Só que uma das grandes razões, além do juro e do múltiplo mais alto que deve ser o novo normal das empresas americanas large caps, as grandonas, temos um governo Trump que tende a ser menos gastão, que provavelmente deve combater o déficit público, colocou ali o Elon Musk como um porta-voz e como alguém que vai gerir a desburocratização nos Estados Unidos. Ainda, nós teremos o que ali? Nós teremos um partido republicano com maioria nas duas casas legislativas, facilitando a aprovação das medidas governamentais. E isso a gente já consegue perceber no prêmio de risco que vem sendo exigido nos títulos públicos americanos de longo prazo, dívida pública americana de longo prazo, quando a gente olha para as treasuries acima de 20 anos de vencimento. Veja que o prêmio de risco exigido pelo mercado, o juro exigido, ele está caindo. Ou seja, o mercado está enxergando menos risco nos títulos de longo prazo norte-americanos. Não é o que está acontecendo no Brasil, e a gente já vai chegar aqui no Brasil. Por outro lado, não vamos nos esquecer que diante desse múltiplo alto, o Warren Buffett seguiu vendendo grande parte das suas posições
chegando a um caixa recorde de 325 bilhões de dólares. Então ele entende que o mercado está caro, de fato. Não há aqui uma grande barganha no mercado americano, de tal modo que não é momento para sair comprando loucamente bolsa americana. Mas significa que a gente precisa estar fora de bolsa americana? Também não. Se você tem o que eu venho sustentando aqui para vocês, que é a ideia de um portfólio permanente, você sempre precisa estar exposto à bolsa americana. Pessoal, só recapitulando aqui, no portfólio que eu venho sustentando, você precisa ter sempre na sua carteira 25% em dólar. E aí, quando eu falo em dólar, ou é investimento em renda variável americana ou ao redor do mundo, e aí você tem ETFs para isso. Bolsa americana, por exemplo, você tem o IVV ou VO investindo diretamente nos Estados Unidos, ou com as versões brasileiras você tem principalmente o SPXB11 e o IVVB11. Depende de como você quer alocar o seu dinheiro em dólares. Não é tema desse vídeo, mas 25% precisa estar em dólares. A gente viu o dólar disparando acima dos R$ 6, com perspectiva de continuidade da alta. Então, se você tem R$ 10.000, pelo menos R$ 2.500 precisam estar em dólares, independentemente do valor. Veja que eu falei 10 mil. Hoje a diversificação no exterior está relativamente barata, os custos de negociação e da diversificação geográfica estão baixos. E para de ficar especulando se o dólar vai corrigir ou não. Tenha em mente o seguinte, desde a implantação do Plano Real, o dólar subiu mais de 6% ao ano, 6,5%. Logo, tem a seguinte visão, no longo prazo, até no médio prazo, o dólar vai se valorizar mais 6% ao ano. Ok, se corrigir agora, tudo bem. Eu vou aproveitar ainda mais dentro do meu balanceamento de 25%. Agora, eu entendo, caso você esteja com receio de investir em bolsa americana por estar mais cara, você tem outras opções. Você pode investir em ETFs neutros, de alocação global, como o VT, onde você tem um múltiplo de bolsa menor que o da americana. Eu vou te mostrar aqui. Esse aqui é o ETF VT. Tá vendo que o índice preço-lucro dele é de 21 vezes? É bem mais baixo do que o S&P 500, então você tem opções mais baratas para a diversificação global. E caso mesmo assim você ainda entenda, não pago 20 vezes lucro, não quero saber disso aqui. Beleza, você tem a opção de pelo menos ter renda fixa americana para dolarizar o seu patrimônio. E aí você poderia dizer, mas é ridículo, vou ganhar 4, 5% ao ano? Não quero. Mas veja, a gente teve $1 que no ano acumula uma alta de 23%. Você ganhar 23% mais 4, 5% do juro da renda fixa americana, não é um mau negócio. Agora, vamos considerar a expectativa de longo prazo do dólar. 6,5% ao ano, mais 4% ali daquela renda fixa. Eu tenho pelo menos 10 a 11% aqui de rentabilidade numa moeda forte, totalizando tudo. Será que é um mau negócio? E outra, o caixa é para você aguardar eventual correção da bolsa americana para se posicionar. Agora, se você me perguntar, Luan, o que você preferiria fazer nesse momento se você estivesse começando do zero? Eu iria pelo caminho do meio termo, da justa medida. Como 25% do meu portfólio permanente deve ser justamente o que? Deve ser dólar, eu vou colocar metade disso em renda fixa americana de curto prazo, tendo caixa, seguindo pela postura do bom velhinho Warren Buffett, e o resto eu vou colocar um ETF mais barato, como o VT. Então, na prática, o que eu faria? Eu colocaria 12,5% em renda fixa e mais 12,5% no ETF VT. Então, a gente ficaria assim, 12,5% TFLO, 12,5% VT. TFLO é caixa em dólares. Você não vai sofrer marcação a mercado aqui. Aqui tem dívida de curtíssimo prazo. Também existe a opção do SGOV ou do BIL. São opções válidas para isso. Agora, vamos passar para o Brasil. Também é 25%. Assim como caixa e reserva de valor. Não tem diferenciação nenhuma. Não realize sobreponderação no portfólio permanente. Coloque pesos iguais e a sua discricionariedade para decidir sobreponderação é somente internamente aqui, mas ainda assim eu prefiro que você faça isso aqui, que você vai ter muito mais segurança, porque você vai saber o seguinte, olha, vamos supor que o VT passe a ser 10% da carteira, tá faltando 2,5%, então eu vou continuar os aportes no VT, independentemente da cotação do dólar. Tá vendo como isso é poderoso? Agora vamos falar aqui do Brasil. Olha só o Ibovespa em dólares, onde ele tá. Tá amassado. Tá vendo esse topo aqui? 2011, pessoal. Ele tá super amassado. Existe até mesmo esse canal de alta que pega o Ibovespa em dólares desde 1963. E você vai perceber que a gente está aqui tocando nesse suporte já há algum tempo. Então estamos muito depreciados. Quando você compara o múltiplo de negociação histórico de emergentes,
fica em torno de 12 vezes lucro. No Brasil, nós temos uma média de 11 vezes lucro. Sabe qual é o nosso múltiplo de negociação hoje? Com o lucro das empresas ali crescendo, esse múltiplo está em 8,44 vezes. Estamos com muito desconto, ainda mais com esse dólar na casa dos R$ 6. Assim também o IFIX. Quando eu falo de Bovespa, eu estou pegando os ativos de renda variável no geral da Bolsa de Valores, abrangendo os fundos imobiliários. E veja que hoje, até pensando em ciclos, hoje quando ocorre esse corte da linha entre IFIX e CDI, com o IFIX perdendo performance para o CDI, aqui que se afigura uma maior oportunidade ainda para comprar fundos imobiliários. Porque foi justamente quando isso aconteceu aqui em 2016 que quem comprou fundos imobiliários aqui teve esse ganho muito interessante aqui ao longo do tempo. Claro que o fato de a Bolsa Brasileira estar bastante descontada, isso por si só não significa que ela vai disparar, mas significa que estamos comprando ativos depreciados, focados aqui numa estratégia de dividendos. No Brasil não dá para deixar de ter o dividendo ali como um fator para sua carteira, sob pena de você ficar dependente da valorização dos ativos, que é bastante difícil, como você está vendo aqui no Brasil. Então você depende do dividendo, que é isento de imposto de renda. Então existe essa vantagem fiscal de focar em empresas previdenciárias no Brasil, sendo que 75% do retorno advindo das empresas no mercado acionário advém dos dividendos. Então, os dividendos importam sim, ainda mais no Brasil com essa vantagem fiscal. Mas, de novo, não significa que vai disparar o Brasil, que vamos entrar num ciclo de alta forte. A minha visão pessoal, a opinião aqui, é de que só teremos um gatilho de subida da Bolsa de Valores, eventualmente engatando um ciclo de alta finalmente, se e somente se tivermos uma mudança drástica na política econômica no Brasil. E isso só deve ocorrer em 2026, com o eventual candidato de oposição conseguindo força para a vitória das eleições. Afora isso, eu não vejo o Brasil decolando, eu só vejo o Brasil andando de lado até caindo. Mas, de novo, essa é a minha visão de viés liberal e até libertário da economia. Então, essa visão aqui não é isenta, é a minha opinião sobre o que poderia gerar um gatilho de alta na Bolsa de Valores brasileira, mas o fato é que está barata, e mesmo no Brasil as coisas em algum momento seguem um ciclo de alta. Por isso, aqui dentro de Brasil, eu continuaria investindo no Dividend Invest, e eu particularmente teria todos esses 25% em ações de dividendos, principalmente se eu estou numa fase de acumulação. Porque se eu não estou numa fase de usufruto, de uso dos rendimentos imediatamente, eu não pegaria fundo imobiliário. A não ser que eu entenda que, poxa vida, que oportunidade, quero colocar, beleza. Mas aí eu faria uma sobreponderação, algo que particularmente eu não gostaria de fazer. Então eu teria integralmente Ibovespa, ou você que quer, quero ter fundo imobiliário também. Então, faz uma pequena sobreponderação, 15% Ibovespa, 10% IFIX. E aí nós passaríamos para o caixa. Caixa não é você pegar o dinheiro, deixar em papel moeda guardado na sua casa. Apesar de que eu já atendi cliente, tem dinheiro e muito dinheiro guardado em casa, hein? Pessoal é doido, pessoal é doido. Mas aqui é um caixa que está rendendo no mercado financeiro. Aqui são títulos de curtíssimo prazo, que não são sujeitos a marcação a mercado e nem a carência. A gente está falando do quê? De CDB de liquidez diária e de Tesouro Selic, basicamente, além de contas remuneradas. Mas conta remunerada, cuidado, tem que ter segurança. Aí você tem que fazer essa investigação. Prefiro o CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic, aí você tem mais tranquilidade. E aí você poderia supor que ter caixa é uma grande bobeira, já que você vai perder dinheiro, vai perder de ganhar dinheiro. Não é bem assim, tá? Olhando hoje aqui para o Tesouro Selic 2027, é Selic mais 0,03, 2029 é Selic mais 0,10. Então você vai ganhar Selic mais 0,10. A taxa de custódia da B3 é 0,20, então fica Selic menos 0,10 na prática. Então Selicão, você vai ganhar um Selicão aqui. A Selic deve fechar o ano que vem a 14% ou até 15%. Você desconta o imposto de renda, você vai ganhar praticamente 12% no ano. Cada ano que você permanecer com uma Selic tão alta assim, você vai ganhar 12% no seu caixa e você não vai perder dinheiro com a marcação a mercado. Qual que é o seu grande risco com o caixa? Haver uma grande aproximação entre IPCA, que é a inflação oficial, e a taxa Selic. Mas no Brasil, eu acho isso muito difícil de acontecer. Aconteceu na pandemia, mas foi um evento atípico. Historicamente, CDI, Selic costumam ser indicadores muito altos no Brasil, que até muitas vezes inviabilizam o investimento privado, porque os títulos públicos acabam atraindo muito capital estrangeiro e até nacional para si. Claro, vou emprestar dinheiro para o governo,
ganhar 12% ao ano, sem risco, entre aspas, porque sempre há risco, só que se o Estado emite a sua dívida na própria moeda, ele pode, na pior das hipóteses, simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar a sua dívida. Sendo assim, eu teria aqui 25% do meu caixa, 25% em Selic CDI. Então você pode escolher aí se você quer mercado privado e não ignore o poder do caixa. Quando tudo está em crise, quando tudo está caindo, sua carteira performando mal como um todo, caixa é rei, cash is king. É isso que vai te tornar rei. Vai comprar ativos baratos, vai comprar até imóveis super depreciados. Não ignore o poder do caixa. A hora que o caixa ficar muito elevado, por exemplo, ocupar 30%, 40%, o que você vai fazer? Você vai tirar esses 10 de excesso, passar para cá, ou até para cá, depende do desbalanceamento. E os novos aportes você vai redirecionando para as outras classes de ativos. Cada uma tem um propósito específico. Dólar, principalmente proteção contra a nossa moeda fraquíssima, que é o real. Brasil, aproveitar o alto desconto da Bolsa de Valores brasileira e receber dividendos isentos. Aqui é o quê? Aqui é a sua exposição básica em renda variável. E o foco aqui é ganhar quando está havendo momentos de prosperidade, onde as empresas estão indo muito bem. O caixa é para te proteger contra as crises, funcionar até como reserva de emergência e para estabilizar a volatilidade do seu portfólio. Por fim, a gente tem a reserva de valor, que é a grande proteção contra a inflação. Como assim, Luan? Veja, o governo não para de imprimir dinheiro. Desde a década de 70, o dólar e a maioria das moedas fiduciárias globais não possuem lastro nenhum. Então hoje, meus amigos, o dinheiro ele é um mero papelzinho emitido pelo governo. O que dá lastro a ele? A confiança nos governos. O exército americano, como eu já vi alguns falando. É isso. Então hoje é um mero papelzinho, pessoal, que vem sendo impresso de maneira descontrolada. Claro, agora não tem mais nenhum tipo de lastro, não dá para converter em ouro ou outro metal precioso. Agora é só um papel. E aí note o que aconteceu a partir da década de 70 pelo Federal Reserve, que é o Banco Central americano, com os dólares. Tá vendo que antes disso, a evolução do número de dólares na economia era uma crescente devagarzinha? Tá vendo que era devagar? Agora, a partir da década de 70, deu uma pichada. Aí deu uma reduzida aqui depois de 2020 e voltou a subir. Por que voltou a subir? Porque voltamos a cortar juros nos Estados Unidos. Veja só o que aconteceu aqui nesses últimos 3 anos. Tivemos uma queda por conta da necessidade de aumento do juro, que a gente chama de cenário deflacionário. Ou seja, menos dinheiro na economia, o dinheiro ficando mais caro. Agora o dinheiro ficou mais barato novamente, estamos voltando a imprimir dinheiro de novo. E aí você vai notar uma coisa, tá vendo aqui o gráfico do ouro? A partir da década de 70, o ouro se valorizou agressivamente e não para de subir, porque a gente está num cenário de inflação não só nos Estados Unidos, no Brasil, como no mundo inteiro. E aí ocorre o que? Uma migração para o ouro, porque o ouro tende a manter o seu poder de compra do teu dinheiro em momentos de inflação. E a gente está no momento de inflação. Ou você não está percebendo o preço das commodities subindo sem parar, carne, soja, tudo. Ainda você tem a instabilidade gerada pelas guerras, pelas ameaças geopolíticas. Tudo isso vai fazendo as pessoas ficarem com medo e querem preservar o poder de compra do seu dinheiro via metal precioso. O ouro é a principal reserva de valor. É milenar, passou pelo teste do tempo, temos ali o efeito Linde, que é passar pelo teste do tempo. O ouro está mais do que provado que em cenários de inflação consegue te proteger. Mas veja que ele é bem volátil. Não ache que o ouro é bem estável. Ele pode cair muito, pode passar por longos períodos de correção, mas a função da reserva de valor é ocupar ali os seus 25% para te proteger em cenário de inflação. Quando o ouro está caindo, provavelmente as suas ações estão subindo muito bem, porque está havendo um momento de prosperidade. Ou seu caixa vai estar indo bem para te dar a possibilidade de comprar mais. Veja que cada classe tem ali o seu objetivo. Então aqui você poderia ter 25% em ouro, mas eu prefiro ter ou os 25% em Bitcoin ou ter 12,5 Bitcoin, 12,5 ouro, porque o ouro, sim, é uma reserva já testada ao longo do tempo, mas o Bitcoin é uma reserva de valor em potencial que se valorizou muito nesses últimos 2 anos, nesse cenário de inflação, denotando que as pessoas, que os agentes econômicos já entenderam que o Bitcoin pode ser sim a nova grande reserva de valor mundial. Então, mesmo que você não goste do Bitcoin ou algo do tipo, eu consideraria estudar e entender, porque ele pode ser a grande reserva de valor mundial. Sim, deixe de ceticismo barato. É preciso ter ativos que você não gosta na sua carteira para cumprir a função dentro do portfólio permanente. E aqui é te proteger da inflação. Então, seguindo por um viés intermediário, você poderia ter 12,5% de ouro. E aí você pode comprar um Gold 11 ou
um ETF GLD, se você quer investir diretamente no exterior, e você poderia ter 12,5 de Bitcoin, que você pode utilizar os ETFs para isso também. E aí você tem o ETF BIT para isso. Pronto, aqui você montou o seu portfólio permanente para 2025, sendo o que? Aonde você deveria aportar? Aonde está faltando dinheiro para completar os percentuais respectivos. Só isso. Não fique tentando prever o mercado. Market time, já falei, não funciona ao longo do tempo. E de novo, pessoal, Bitcoin já está aqui na casa dos 600 mil reais. Nos últimos 12 meses se valorizou 138%. Ao longo do tempo, preservou e muito poder de compra, enriqueceu as pessoas e cada vez mais vem sendo adotado por países, por entidades, por empresas e pessoas físicas. E não se preocupe quanto ao preço atual desses ativos, porque afinal de contas não há sobreponderação. Se uma classe ficar maior que a outra, você só vai rebalancear se essa outra classe ultrapassar 10 a 15% do que deveria ter a título de peso na própria carteira, no portfólio permanente. Basta fazer isso. Agora, claro, se você quiser mais detalhamento, entender melhor esses ativos, não ficar só no raso, se aprofundar efetivamente em ações, fundos imobiliários, investimento exterior, ETFs, reserva de valor e etc., eu te convido a conhecer o Formação Mirai Investing, que é o meu treinamento completo para você se tornar um investidor independente e aprender a investir em países diferentes, moedas ou tirar o estado do seu dinheiro, que é o Bitcoin, e nas mais diversas classes de ativos, parando de depender de analistas, casas de análise, bancos de investimento, se tornando de fato um investidor independente e consciente. Aqui você tem um módulo, por exemplo, de ações com 38 aulas, muito aprofundado. Até matemática financeira você pode aprender no nosso treinamento. Teste por 7 dias grátis, link na descrição e no primeiro comentário fixado, suporte é comigo e o melhor, acesso por 5 anos. Então aproveite, torne-se meu aluno e se torne finalmente um investidor independente. Agora eu quero que você me conta aqui embaixo, aonde você vai investir em 2025? E não deixa de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos para que eles aprendam a construir um portfólio à prova de crises. Fui!